Fala aí, pessoal, estamos de volta porque o Alexandre Pássaro, o homem da grana, o homem forte do São Paulo, falou numa entrevista à Rádio Transamérica. E ele falou o seguinte, que na cabeça dele, que sempre tem 3 jogadores que são sempre lembrados, que sempre podem vir, que se voltar para o Brasil virão para o São Paulo. São 3 caras. Nada menos do que Calleri, Miranda e Lucas Moura. 3 caras que a torcida do São Paulo ama, adora. Qualquer um desses caras que chegar aqui vai ser uma loucura para a torcida do São Paulo, para o São Paulino, tão carente nos últimos anos de títulos. Acontece que eu acho engraçado o Alexandre Pássaro e qualquer pessoa da diretoria do São Paulo falar em talvez contrato se vier para o Brasil, esse jogador, reforço e tal, no momento em que o São Paulo vai encerrar o ano com uma dívida absurda, a maior dívida da sua história. Sabe lá como vai pagar esse negócio no ano que vem. O próximo presidente tem um abacaxi gigantesco para descascar. Então eu acho tudo isso meio estranho. Mas de qualquer forma, esses 3 nomes aí apareceram. O Alexandre Pássaro falou sobre esses 3 nomes. Então eu quero botar o Arnaldo na conversa. Primeiro de tudo, Arnaldo, quero que você fale desses 3 caras e quero que você escolha desses 3 caras aí. Se tivesse que escolher um pudesse vir, quem você traria para o São Paulo? Bom, Tirone, que trio de ferro, que triunvirato. Miranda, Lucas e Calleri, já pensou? Rapaz, mas vamos lá, vamos aos fatos, né? Como estão cada um deles nesse momento, qual a situação de cada um deles? Bom, o Miranda tá no futebol chinês. O São Paulo tentou contratá-lo quando ele estava saindo da Inter de Milão, mas ele preferiu um outro contrato na China, aqueles contratos pouputos, talvez aquele último grande contrato da vida. Vai até 2021. Alguns clubes chineses estão emprestando jogadores ou rescindindo contratos por conta da pandemia, mas parece ser o nome assim mais plausível desses 3. O Calleri está no Espanhol de Barcelona, aquele grupo que o contratou lá atrás do Boca, emprestou para o São Paulo naquele período, ainda sonha com o Calleri na Europa para recuperar parte do investimento. Então acho que seria uma coisa mais para frente, mais quando o Calleri decidir voltar à América do Sul, mais para 2022, assim como o Lucas. O Lucas, eu acho que quando encerrar a sua aventura europeia, volta para o São Paulo. Está no Tottenham, tem um grande futuro pela frente ainda, embora já esteja numa idade madura. E acho que não sai da Inglaterra, do Tottenham, até acabar o seu contrato, que é lá depois de 2022. Então o Lucas é o mais distante deles. Agora eu vou opinar sobre os 3. Bom, na minha opinião, o São Paulo atual precisaria de um jogador como o Lucas, mais do que o dos outros. Por quê? Porque o Antony saiu, está saindo. E falta um jogador pelo lado direito, com força, com poder de conclusão. Pô, o Lucas cairia como uma luva. Cairia com uma luva no time, né? O Pato e o Pablo, os centroavantes do São Paulo, não são tão definidores como o Calleri. É verdade também. O Calleri teria um poder de definição maior que esses 2 e poderia cair bem no time também. Mas, convenhamos, seria um luxo ter Pato, Pablo, Calleri, um centroavante com cada característica. Está parecendo o Corinthians aqui, né? Até o Corinthians, para trazer o Jô de volta, abriu mão do Love, e assim é o futebol. E o Miranda talvez fosse o menos necessário, porque a dupla de zaga do São Paulo é muito boa com Bruno Alves e Arboleda. Mas aí, né, Tirone, já começa, será que vão ficar os 2, Bruno Alves e Arboleda? E aí eu passo para você a seguinte pergunta, depois de analisar, qual você acha dos 3 o mais necessário, o mais essencial? Lucas, Miranda ou Calleri? Diz aí, Tirone. Bom, Arnaldo, eu não tenho a menor dúvida. Desses 3 aí, se eu tivesse que escolher como reforço, sem dúvida o Lucas Moura. O Lucas Moura é o jogador que o São Paulo mais necessita, a posição que o São Paulo mais necessita, já que o Antony vai embora, ele joga exatamente ali no lugar do Antony. Joga 10 vezes mais que o Antony, até porque é um jogador muito mais maduro, mais experiência, com experiência europeia, com seleção brasileira, com um monte de coisa. E é um cara, o símbolo do último título do São Paulo. Então eu não tenho dúvida que desses 3 caras seria o cara mais interessante para o São Paulo trazer, se é que isso fosse possível. Eu realmente não acredito.
Com relação aos outros dois, o Miranda, zagueiro histórico do São Paulo, ótimo zagueiro, seleção brasileira, Copa do Mundo, mas não é a posição que o São Paulo necessita. O São Paulo tem talvez a melhor, se não uma das melhores duplas de zaga do Brasil. E com relação ao Caleri, eu acho curioso. Acho um bom jogador, acho que um cara que teve uma passagem interessante pelo São Paulo, mas a passagem foi desse tamanho. Foram 30 jogos, 16 gols. Uma média aí boa, mas não excelente. Não foi o cara que chegou e mudou o patamar do São Paulo. Mas ele está muito no imaginário do tricolor, do torcedor são paulino, porque por causa justamente do jejum de títulos, das coisas que ele fez ali em tão pouco tempo. Mas não acho que é um jogador tão excepcional assim, o Caleri. Mas seria até legal. Mas os três, sem dúvida nenhuma, o Lucas Moura. Agora, Arnaldo, voltando para a terra, voltando para a realidade, a contratação está na mira, sempre esteve na mira e tal. Mas a realidade do São Paulo é completamente outra, né? O São Paulo está precisando muito mais vender jogador do que contratar. Nem pode contratar, nem consegue contratar, porque não tem dinheiro. É ou não é? Sim, eu acho importante a gente deixar claro para o torcedor do São Paulo que a realidade atual do São Paulo, com um balanço financeiro catastrófico, um final de gestão Leco ruim e com a pandemia batendo na porta de todo mundo, é muito mais de venda do que de compra. Então, assim, para deixar as finanças mais ou menos em ordem para o próximo presidente. Então, depois da venda do Antony para o Ajax, existe a possibilidade da saída do Igor Gomes. Se tiver uma proposta boa, o São Paulo não vai recusar. E agora surgiu mais uma vez uma possibilidade de saída do Arboleda. O Lyon da França estaria interessado, o Juninho Pernambucano gosta dele. O São Paulo vem tentando vender o Arboleda para lá e para cá, porque é um jogador que ainda está no auge, 26 anos, tem mercado, não é um puta mercado, mas é um mercado. E acho que também se vier a proposta do Lyon lá, assim, na dureza, o São Paulo não vai recusar não, vai acabar vendendo o Arboleda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que esperar do São Paulo para o próximo ano em termos de chegadas e saídas. Aí, Tirone, essa é a grande questão para o próximo presidente. Como deixar o São Paulo com um time competitivo, capaz de ganhar títulos, o que não acontece há muito tempo, com um rombo financeiro gigantesco. Falando nisso, Júlio Casares, candidato oficial à presidência do São Paulo, deu uma entrevista gigante para o blog do Nicola. Nicola perguntou tudo, ele respondeu tudo, e a minha impressão da entrevista, quando ele falou de Muricy, Kaká, figuras que poderiam contribuir na próxima gestão do São Paulo, caso ele seja presidente, dá um indício que, de novo, o São Paulo vai pensar mais em figuras históricas que possam ajudar no processo do que propriamente em jogadores e reforços importantes com esse trio maravilhoso aí, Miranda, Lucas e Caleri, que foi aventado lá na entrevista do Alexandre Pássaro para a Rádio Transamérica. O que você, Tirone, que acompanhou detalhe por detalhe da entrevista do Casares, tem para contar para o nosso público sobre o possível novo presidente do São Paulo? O que ele pensa para o São Paulo? Diz aí, Tirone. É isso, o Casares, candidato à presidência do São Paulo, deu uma entrevista no canal do YouTube do Jorge Nicola, falou uma cacetada de coisas, falou muito sobre dívida. Não tem a poção mágica, não tem a fórmula incrível para acabar com a dívida do São Paulo, vai ter que remar para fazer isso se for o presidente do São Paulo. Falou que teve conversas com o Bandeira de Mello, que um dos caras que ajudou no saneamento das finanças do Flamengo, e o Flamengo hoje é uma superpotência dentro do Brasil, esportiva e financeira, e não falou em nenhum momento sobre contratação de jogador ali, não falou, até porque vai ver o buraco que está o São Paulo, não vai poder contratar, não vai ter dinheiro para contratar, vai ser muito difícil. O São Paulo vai ficar um tempo aí vendendo o jogador e tentando equilibrar suas finanças. Mas falou do Muricy, algo que a gente já tinha falado aqui também no nosso canal, falou que o Muricy vai fazer de tudo para trazer o Muricy, que o Muricy vai ser um cara que pode se encaixar e tal. Eu acho que é tudo que o novo candidato do São Paulo pode fazer. Ele não vai dar uma má notícia, não vamos contratar ninguém, então ele traz uma possível boa notícia, a possível vinda do Muricy para São Paulo, que seria uma boa, numa outra posição, uma função de gerencial, uma função para ali auxiliar e trabalhar junto com o treinador. Acho até um negócio legal, mas jogador mesmo, nenhum.
Bom, então é isso. Assine o canal, aperte o sininho, a gente volta a qualquer momento com lives, com entrevistas, com notícia, com informação, com opinião. Tamo aí a qualquer momento de volta. Valeu!